Olá, crianças do terceiro ano A e do terceiro ano B. Hoje a gente vai fazer a aula de geografia, tá? Vamos pegar a nossa apostila e ir lá na página 198. Hoje vamos fazer a página 198 e 199. Então, abra lá a apostila já para estar acompanhando junto com a prof, tá? O conteúdo que a gente vai ver hoje é os serviços e os servidores públicos. Na aula de história, a gente já vem falando um pouco sobre isso, que é os serviços públicos, certo? Que são aqueles serviços prestados pela nossa prefeitura, pelos nossos governantes, que eles recolhem os nossos impostos e com eles revertem em serviços públicos como coleta de lixo, saúde, educação, pavimentação, iluminação e sinalização das ruas, segurança, muitos benefícios em prol da sociedade, né? Uma forma de administrar o recurso que é o imposto que a gente paga, certo? Esses são os serviços públicos. Hoje a gente também vai conhecer os servidores públicos, que são aquelas pessoas que exercem esse serviço público, ou seja, pessoas que são concursadas pela prefeitura do município, da cidade, ou até mesmo são comissionadas, são convidadas a fazer parte da administração do município, tá? Exemplos de servidores públicos são professores de escola pública, médicos de hospitais e postos de saúde públicos, policiais, bombeiros, limpadores de rua, esses garis, que mais? Técnicos responsáveis pela manutenção da iluminação, elétrica, de prédios da prefeitura, esse tipo de pessoas, tá? Existem diversos. Quando abre inscrição para um concurso, abre diversas vagas em diversas profissões, certo? Então, lá na página 198, diz assim o título da página: Serviço para Todos. Nesta aula, você vai conhecer os principais serviços públicos e os seus profissionais. Como você viu, alguns meios de transportes, como ônibus e trem, são serviços públicos oferecidos pelo município. Além deles, existem outros serviços públicos municipais. Vamos conhecer alguns? Aí ali tem um diálogo, ó. Meu nome é Roger, eu sou guarda civil do município de Umuarana, no Paraná. Sou responsável pela troca das lâmpadas dos postes do município. Sou pedagoga e trabalho em uma creche da prefeitura. Todos nós prestamos serviços públicos. Ali são 3 pessoas que dão exemplos de servidores públicos, são exemplos de servidores públicos. Aí embaixo tem um retângulo que diz assim, ó: todo município tem a obrigação de oferecer os serviços públicos essenciais a todos os cidadãos. Atividades. Número 1. Converse sobre quais devem ser os serviços públicos essenciais oferecidos às pessoas, tá? Quais são os serviços públicos que vocês acham que devem ser oferecidos à cidadania, ao povo de um município? Alguém sabe me dar um exemplo? A prof vai falar alguns aqui, se você lembrar de mais algum, fala aí, tá? Coleta de lixo, iluminação das ruas, saúde, escolas públicas, sinalização de trânsito, segurança e etc. Lembrou de mais algum? Transporte público, né? Muito bem. Número 2. Quais os serviços públicos essenciais indicados na questão anterior são oferecidos no seu município? Eu acho que aqui o nosso município oferece todos esses, certo? Claro que nem todos 100% são perfeitos, estão de parabéns, mas todos eles conseguem oferecer sim, assim como transporte público, coleta de lixo, saúde, educação, ele consegue cumprir com essas obrigações. Claro que nem tão perfeitamente assim, mas ele está no caminho, certo? Apesar de ser uma resposta pessoal, porque vai variar de município para município, a gente sabe que na nossa sala tem crianças que moram em outro município, tá? Então, essa é uma resposta pessoal. Você vai analisar a resposta da número 1, vai dizer quais são os principais serviços essenciais que um município deve oferecer e vai ver se o seu município consegue cumprir com essa obrigação. Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Certo? Na página 199 tem um texto lá explicando quem são os servidores públicos. Ó. As pessoas que trabalham nos serviços públicos recebem o nome de servidores públicos. São os garis, professores de escolas públicas, médicos e enfermeiros de hospitais públicos, entre outros. Atividades. Leia a letra da canção a seguir. O nome da canção é Noite na Cidade.
A prof não vai ler aqui a canção para o vídeo não ficar tão extenso e tão maçante para vocês. Mas se trata de como se fosse um poema, tá? Tem 4 estrofes, cada estrofe tá falando de uma profissão. Na primeira estrofe tá falando do bombeiro, na segunda tá falando do gari, no terceiro tá falando do jornaleiro e no quarto tá falando do guarda. Só que esse guarda é o guarda noturno, não é o guarda municipal nem o policial, apesar do uniforme ser bem parecido, tá? Aí lá no número 1 tem uma bolinha lá embaixo do texto que diz assim, ó. Quais servidores públicos são mencionados no texto acima? Eu disse que tinha 4 profissões, né? Quais dessas 4 profissões são considerados servidores públicos? Quais dessas 4 trabalham diretamente para uma prefeitura? Vocês sabem me dizer? É o bombeiro, o gari, o jornaleiro ou o guarda? Acertou quem falou que é o bombeiro e o gari. Isso mesmo, somente os dois. O jornaleiro é um empreendedor particular. O negócio pode ser dele mesmo ou ele pode trabalhar para outra pessoa, mas não tem nada a ver com a prefeitura, tá? Já o guarda noturno, ele também trabalha para uma empresa que não é da prefeitura, tá? Que é para outra empresa, um serviço particular prestado, tá bom? Número 2. Pense no bairro onde você mora e faça o que se pede. Essa aqui também é uma questão pessoal que vai variar de cada bairro onde vocês moram, tá? Então vai variar de bairro para bairro. A prof vai dar alguns exemplos aqui pensando no bairro que eu moro. Nossa resposta não pode ser igual, tá? Letra A. Liste os serviços públicos que neles existem. Bom, aqui no meu bairro existe a coleta de lixo, existe a iluminação pública, existe a pavimentação das ruas, existe a sinalização de trânsito, existe o transporte coletivo que passa bem pertinho da minha casa. Letra B. Algum serviço público não é prestado? Se sim, anote quais. Sim, existe um serviço público que ele não é prestado aqui no meu bairro, bem de vez em quando, que é a segurança. E a gente sempre sente falta aqui das rondas, das viaturas rondando por aqui pelo bairro. Eu moro no bairro Iguaçu, no município de Fazenda Rio Grande. Eles passam, mas é muito pouco. Bem diferente do tanto que a gente encontra uma viatura da polícia da Guarda Municipal lá no centro da fazenda, nos bairros mais movimentados. Aqui no meu bairro não tem tanto movimento de viatura policial. Então falta esse cuidado de segurança. Pessoal, a aula de hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre serviço público e servidor público, apesar de um corresponder ao outro, tá? O servidor é aquele que exerce o serviço público oferecido pela prefeitura. Espero que vocês consigam responder a número 2, que é uma questão pessoal, sem ajuda do papai e da mamãe, porque eu sei que vocês são capazes. Na página 198, é só vocês dizer se no município de vocês tem quais são os serviços públicos oferecidos pelo seu município, que vai ficar bem facinho, tá? Porque o nosso município, eu acredito que ele é um município bem completo, assim, nessa questão, e vai ficar fácil de vocês deduzirem qual é o serviço público ali que tem, certo? É só isso, aula de geografia nas páginas 198 e 199. Qualquer dúvida, a prof responde pela agenda eletrônica, tá? Tchauzinho!